Olá, sou Graziela Rocha. Estou aqui para apresentar mais uma pré-aula dos primários. Mas antes de iniciarmos, não se esqueça de se inscrever lá no nosso canal ADC Educacional. Então vamos para a aula? A nossa aula de hoje é a lição número 10, que vai nos falar que Jesus mostra o milagre da compaixão. Nós vamos encontrar lá em Lucas, no capítulo 6, do versículo 6 até o 11. Sugestão de corinho para você, professor. Encontrei um louvor, Viva a Compaixão, sobre quem gravou foi Missões Mundiais. E também deixei duas sugestões de hino da harpa, o 526 e o 193. A caminhada com Cristo, professor, é como uma escola, onde a gente precisa passar por provas. As provas são as dificuldades, as perseguições, as guerras espirituais e muitas outras que chegam a nós. E o Ministério Infantil não é diferente, né? Mas, professor, a gente não pode desistir. Evangelizar as crianças é urgente. Não podemos desistir na caminhada, ainda que muitos não deem o devido valor aos pequeninos. Muitas vezes, né, não vão ser valorizado o departamento infantil, não vai ser valorizado, né, mas a gente tem que continuar firme na caminhada, o importante é continuar a obra do Senhor. Jesus também enfrentou muitas provas semelhantes às nossas. Jesus enfrentou a falta de entendimento das pessoas, a falta de compaixão, ele sofreu acusações, críticas, perseguições, sofreu por causa da inveja e indiferenças de muitas pessoas e ainda outras provas que eu não vou citar aqui. Mas ele se manteve firme, porque o seu compromisso era com Deus, porque ele sabia que o compromisso dele com Deus era mais importante, estava acima de tudo aquilo que ele estava passando. Por isso, professor, não desanime diante dos seus opositores, das oposições que cheguem, diante dos impedimentos. Continue orando e deixando Deus te usar. Ele está contigo, creia nisso. O ponto central da nossa lição é ensinar a criança a amar e ajudar. Nós devemos ensinar as nossas crianças a amar o próximo, amar o necessitado, ajudar também, porque só amar com um sentimento, às vezes não vai ser valorizado, Deus não vai se agradar muito, porque nós também temos que amar com ações. Nós devemos demonstrar o nosso amor através das nossas ações pelo próximo. Jesus deseja que nós sempre estejamos dispostos a ajudar os necessitados. O destaque bíblico: se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade e não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Nós vamos encontrar lá em 1 João, no capítulo 3 e no versículo 17. O amor verdadeiro se mostra por meio de ações, como eu já falei. Devemos ajudar a quem precisa e demonstrar esse amor através de ações. Nós não podemos ver alguém passando fome, ter alimento para dar, para compartilhar, para dividir e não fazer. Né? Onde está o amor de Deus em nós, se a gente vê o outro necessitado e não fazer nada, né, professor? Então, nós devemos ensinar isso às nossas crianças. Professor, sei que durante a semana é uma correria, né? Mas tire um tempinho para preparar sua aula, para estudar, para orar e pedir a direção do Espírito Santo para ministrar sua aula às suas crianças. Não se esqueça de fazer a rotina da sala de aula, oração, né, o hino, a coleta da oferta. Também não se esqueça de atualizar o seu plano de frequência, o seu panorama do trimestre. O plano de frequência meu eu estou atualizando, nós estamos na lição 10. Atualizar juntamente com eles, eles adoram estar atualizando o panorama junto. Nossa, é uma felicidade, é uma alegria que você não imagina, né? As minhas crianças, elas se divertem muito fazendo a atualização do passaporte missionário. Então, após a rotina, né, hoje nós vamos falar sobre a compaixão, que é o sentimento de compartilhar o sofrimento do outro, de sofrer junto, de chorar junto, de estar junto de alguém que está passando por um momento de dor, ajudar a levar a sua cruz. A Bíblia nos ensina isso, né? Ajudar.
Então, Deus ele não se alegra com o nosso sofrimento, ele não gosta de ver ninguém sofrendo, ninguém triste. Ele quer nos salvar e também nos consolar, ele quer nos trazer a libertação do nosso sofrimento. Por isso, ele nos enviou Jesus para perdoar os nossos pecados, para aliviar, né, a nossa carga. Sim, então, quem recebe a compaixão de Deus, né, também deve ter compaixão por outras pessoas. Deus nos perdoou, nos ama. Então, nós também temos que perdoar os outros, amar o próximo e também compartilhar a compaixão com as outras pessoas, sentir a dor do próximo. Porque onde há compaixão, há abundância de amor, há muito amor, há ajuda ao próximo. E é isso que nos une, o amor nos une. E é o amor que nós devemos compartilhar com o nosso próximo. Devemos despertar em nós, professor, sempre, sempre. A prática deve primeiro vir de nós, para depois atingir as crianças. Elas têm que ver a gente praticar tudo o que a gente ensina, para depois elas se animar e aprender a fazer o que a gente está ensinando. Então, deve despertar primeiramente em nós, para depois em nossas crianças, a vontade de ajudar o próximo a superar os seus problemas. E também sendo gentil e atencioso com os necessitados. A gente não pode tratar com rispidez, né, o necessitado, o próximo. Não, nós devemos tudo fazer com amor, com gentileza, com atenção. Muitas vezes a pessoa só quer falar, né? A gente tem que aprender a ouvir também. A nossa memória em ação. Você vai preparar, professor, né? O nosso versículo é o Salmo 41, versículo 1. Felizes são aqueles que ajudam os pobres, pois o Senhor, Deus, os ajudará quando estiverem em dificuldade. Esse versículo você vai fazer impresso e depois vai recortar, né, em trechos para colocar depois, juntamente com as crianças, numa mão grande. Eu fiz aqui a minha mão gigantinha, deixa eu pegar aqui os meus impressos. Os meus impressos eu fiz assim, eu já deixei tudo ali na pastinha no Google Drive, tá? Separadinho, é só imprimir e recortar. Aí, o que a gente vai fazer juntamente com as crianças? Peça para elas abrirem as suas Bíblias, né? Ali no Salmo 41, versículo 1. E depois de lerem, você vai pedir, vai dar um trechinho para cada criança. Se necessário, né, se tem muitas crianças, o que você vai fazer, professor? Você vai escolher por grupos, né, para poder estar fazendo essa prática da memória em ação. Quanto mais elas repetirem, mais elas vão gravar. E elas gostam muito de participar. Isso eu falo com toda certeza, porque lá minhas crianças, elas adoram participar, ser o ajudante da sala. Então, você vai fazer uma mão gigante. A minha mão aqui eu pensei que ia ficar muito grande, mas ela ficou meio termo, né? Mas eu deixei 2 modelos de tamanho na pastinha do Google Drive para você estar imprimindo. Tá tudo ali certinho. Então, o que você vai entregar? Um para cada criança, um trechinho. E a criança que vai colar, você vai ajudar ela a repetir a frasezinha do texto, do trechinho. Então, ela vai colar, vão repetir. Aí vai colar o próximo, vão repetir. Vão repetir. E assim vai fazendo sucessivamente, repetindo cada trechinho aos poucos. Depois que terminar de fazer a colagem, deixa eu colar aqui rapidinho, todas as crianças vão repetir tudo junto com a referência bíblica. Aí vão repetir todos juntos. Todos juntos. Professor, se você não tem uma sala de aula, peça para as crianças segurarem a mão, né? Elas vão gostar muito de estar segurando. O importante é fazer essa atividade. Eu trabalho muito com isso e elas seguram. Às vezes eu penso em colar na parede, mas como as minhas eu já conheço o modo de trabalhar com elas, elas gostam muito de estar ajudando, segurando um visual, e participando dessa maneira. Então, eu prefiro muitas vezes não colar na parede e segurar, pedir para elas segurarem, né? Mas eu ainda tenho a sorte de alguns adolescentes me ajudarem também no momento das atividades. Então, professor, aí você vai fazer de acordo com a sua realidade, né? Então, conforme a realidade ali da sua turma, da sua aula, você vai estar fazendo essa memória em ação. Então,
Você vai precisar da mão, eu fiz a minha de papelão, você pode fazer de EVA, de cartolina, ou até mesmo com uma folha sulfite, né, várias folhas sulfites coladas. Você vai precisar, como eu disse, do versículo impresso, cortado em trechos separadamente, e peço para as crianças ajudarem com cada trecho a colar, como eu já expliquei. Então, aí você vai fazer a explicação, você vai mostrar a mão gigante, como eu atropelei aqui o negócio, né, professor? Mas isso acontece durante a aula, às vezes dá um branco, a gente atropela uma coisa ou outra. Mas antes da colagem, você vai mostrar a mão gigante. Aí você vai dizer para elas que a mão do nosso Deus, ela é muito maior do que essa mão que a gente mostrou ali, que é a nossa mão gigante. E a mão de Deus, ela está sempre estendida para nos ajudar, ela está sempre estendida para nos levantar, para cuidar de nós. Então, explique para eles que assim como Deus estende a sua mão para nos ajudar, nós também devemos estender as nossas mãos para ajudar o próximo, para ajudar as pessoas que precisam. E aí, depois de fazer essa explicaçãozinha, aí você faz a parte da colagem dos versículos em cada dedo, né, cada trechinho. Eu que atropelei aqui um pouco. E aí, no finalzinho, quando você, professor, juntamente com as suas crianças, terminar de repetir o versículo todo junto, faça uma oração, pedindo para que o Senhor os ajude a usar as mãos para fazer o bem. As crianças, elas devem sair da aula de hoje sabendo que elas devem usar as mãos delas para ajudar, para fazer o bem. Então, a nossa missão é ser solidário, né? Muitas vezes essa palavra as crianças ouvem na escola, né? Que algumas têm aula de educação religiosa, então elas trabalham sobre solidariedade, né? A solidariedade é a compaixão, que é a ação de ajudar o próximo, de estar junto ali, apoiando, consolando no momento de sofrimento. Então, a missão é ser solidário com o nosso próximo, com o necessitado. Ali tem o moldezinho da nossa mão, né? Hoje eu não vou esquecer de nada, tá? Não vou esquecer da lembrancinha. Esse aqui, a lembrancinha e a atividade junto. Eu vou botar assim de cabeça para baixo, que ela não cabe, não consegue ficar em pézinha. Eu fiz com uma folha sulfite, mas se você preferir, professor, você pode estar fazendo o modelo da mão com a cartolina. Como é que eu fiz? Eu deixei já um linkzinho do passo a passo para fazer essa mão articulada, porque hoje nós vamos falar de uma mão, a mão deficiente. Então, e como a gente também está falando da mão estendida do Senhor sobre a gente, então é muito importante elas fazerem essa atividade, vão estar lembrando, né, deixa a atividade para o final da aula. Então, elas vão estar lembrando da lição bíblica, no momento da atividade, vão lembrar que a mão de Deus está sempre estendida sobre nós e também que nós devemos estender nossas mãos para ajudar o próximo. Então, deixei o modelinho ali da mãozinha, né? Tem os risquinhos, eu deixei tudo o moldezinho. O que você vai fazer, professor? Você vai fazer a dobrinha nos risquinhos, nas linhas. Onde tem as linhas pontilhadas, você vai fazer a dobrinha da mão, porque vai ser a articulação dos dedinhos. Nesses risquinhos aqui, que estão em pezinhos, vai ser o tamanho do corte do canudinho que você vai ter que cortar, de acordo com o tamanho de cada risco, professor. Então, e depois você vai fixar, eu não trouxe aqui, vai fixar com fita durex, fita adesiva. Eu fixei tudo com fita adesiva. Você vai precisar também de linha. Eu tinha feito primeiro com uma linha de lã grossa, não deu, professor, porque a mãozinha, ela fechou, mas ela não abriu, porque a lã era muito grossa. Então, sugiro uma linha mais fina, essa daqui é uma linha de bordado, que eu ganhei da minha sogra, uma linha de bordado. Então, você vai estar usando para estar depois colocando dentro de cada canudinho. Eu usei para colocar uma agulha de tapeçaria. Uma agulha de tapeçaria que me auxiliou a colocar ali a linha em cada dedinho. E depois unindo, ó, você vai unir,
vai unir todas no último canudinho aqui e vai puxar, vamos ver se a gente consegue aqui, puxar, ó, ela vai articular, ó, e volta. Por causa que a folha sulfite ela é mais molezinha, mais leve, e o canudo e a fita ficou mais pesado, então ela volta a se esticar. Então, essa é a nossa atividade com lembrancinha. As crianças gostam muito, só que é uma atividade mais demorada, uma atividade um pouco demorada. Então, você tem que deixar bastante tempo, cronometre o seu tempo para essa atividade, porque tem que cortar cada canudinho, ou você pode levar já cortadinho, né? Porque daí depois só separe por tamanhos em copinhos, que daí você já vai fixar, vai encontrar mais rápido o tamanho de cada dedo, porque não são todos iguais. Eu acho que eu expliquei um pouquinho rápido, né? Mas ali no link vai estar a explicação, passo a passo, bem devagarzinho, para vocês aprenderem a fazer essa mão articulada. Ela é muito legal de fazer, né? E também de trabalhar com ela. Então, essa é a sugestão do molde da atividade e lembrancinha também. Vamos para a nossa curiosidade. O nosso país de hoje é a Suíça, que é um país da Europa Central, muito conhecida pelos queijos e chocolates, né? Pela grande variedade, né? Pelos sabores, pelos... o cheiro do queijo também tem várias essências, vários sabores, né? Não sei se eu falei certinho. E também ela é muito conhecida, a Suíça, pelo setor bancário, né? Os bancos suíços, pelas estações de esqui e muito mais outras atrações que tem lá na Suíça. A Suíça, ela faz fronteira com a Alemanha, com a França, com a Itália e com o Principado de... Eu não sei se eu vou pronunciar a palavra corretamente. Liechtenstein. Acho que é isso. Então, a razão para essa... né, que tem esses 4 países ao redor, que as línguas oficiais da Suíça são o alemão, o francês, o italiano e o romanche, que é um conjunto de dialetos que é usado também, além dessas 3, do alemão, do francês e do italiano. São dialetos locais, né? Então, a população é de mais de 8.700.000 habitantes. A moeda oficial é o franco suíço. A Suíça, olha só que interessante, ela possui o túnel mais longo do mundo, 57 quilômetros de comprimento. Começa na Suíça e termina lá na Itália. E sabe quanto tempo levou para ser construída? 17 anos. Olha só quanto tempo. Outra curiosidade é sobre a bandeira nacional suíça. Ela é quadrada e só existem 2 bandeiras quadradas no mundo. Uma é da Suíça e a outra é do Vaticano. Olha só que interessante. A Suíça, ela é o maior exportador de chocolate do mundo. Inclusive, foram 2 suíços que inventaram o chocolate ao leite em 1875. O Daniel Petz e o Henri Nestlé. Olha só, esse sobrenome é muito conhecido, né? Uma grande marca de chocolate que todo mundo adora. Então, também achei outra curiosidade sobre o porquinho da Índia lá na Suíça. Sabia que lá é proibido ter apenas um porquinho da Índia? E isso se dá porque o porquinho da Índia ele tem tendência à solidão. Então, se você quer ter um porquinho da Índia como bichinho de estimação, você não pode ter um só, porque ele vai se sentir muito solitário, vai ficar triste. Então, lá você tem que comprar 2, para ele não se sentir só. Olha só que interessante. Agora, nós vamos para o nosso momento mais importante. Eu sempre digo para as crianças, para as minhas crianças, a hora da escritura sagrada, da história bíblica, é o momento mais importante do encontro. Então, como vocês sabem, eu uso sempre os meus palitoches, né, que são os coringas para as minhas aulas. A única diferença, deixa eu pegar aqui, eu peguei um grampo de cabelo e dobrei a mãozinha. Aí as crianças podem dizer, ai, Pro, que feio, o que é isso que tu fez na mão? Vocês sabiam que é sobre a lição de hoje? A mão dele está com problema e nós vamos descobrir. Então, aí você já vai deixando a criança curiosa para a história bíblica. E aí, a única diferença foi isso.
Eu ia grampear, mas aí no momento da cura, a gente deve esticar a mãozinha dele. Então, eu coloquei um grampinho, que daí facilita. Mas você pode enfaixar a mão, né? Eu achei, a minha opção melhor é usar um grampinho. Então, na história de hoje, Jesus... Deixa eu ver se eu consigo fixar aqui. Jesus, ele estava na sinagoga, no templo, ensinando, e era um dia de sábado. Né? Jesus ensinava muitas pessoas. E o sábado era o dia em que os judeus eles não faziam muitas tarefas, eles não trabalhavam, né? Não podiam trabalhar no sábado, não faziam nenhum tipo de trabalho. E alguns mestres da lei, aí mostra os mestres da lei, alguns mestres da lei e fariseus estavam espiando Jesus para ver se ele ia curar alguém no sábado. Porque sabe por quê? Porque eles queriam arranjar um motivo para acusar Jesus, para prender ele. Mas Jesus, mesmo sabendo o pensamento deles, porque Jesus, ele sabe, ele conhece os nossos pensamentos, fale, frise bem isso para as crianças, que Jesus, ele conhece os nossos pensamentos. Jesus, mesmo sabendo o pensamento desses fariseus, a intenção deles, Jesus não teve medo de fazer o que era certo aos olhos de Deus. Então, Jesus chamou, agora a gente pega aqui o nosso homem, né, com a mão deficiente. Jesus chamou, né, este homem com a mão deficiente, né, e perguntou para eles que estavam ali: o que a nossa lei diz sobre o sábado? Que é permitido fazer nesse dia? O bem ou o mal? Salvar alguém da morte ou deixar morrer? Jesus, nesse momento, ele estava ensinando que amar e ajudar o próximo sempre agrada a Deus. Deus sempre se agrada quando a gente ama e ajuda o próximo. Por isso, nós devemos sempre fazer o bem. Nós devemos sempre fazer o bem. Então, neste momento, Jesus pegou, né, e disse para o homem, mesmo sendo no sábado, né? Vamos voltar um pouquinho. Mesmo sendo no sábado e correndo o risco de ser perseguidos, Jesus curou este homem necessitado. Ele olhou para todas as pessoas que estavam ali em volta e disse para o homem: estenda sua mão. E o homem pegou, você pode pegar neste momento, o homem pegou e estendeu a sua mão, aí você vai tirar o grampinho, vai esticar a mãozinha dele, estendeu a sua mão e na mesma hora a mão dele sarou. Imagine, crianças, você pergunte para as suas crianças, imagine, não ter o movimento das suas mãos. Como deve ser difícil? A mão não mexer, ficar sempre assim, ó. Esses religiosos maldosos, eles não se importavam com a cura milagrosa desse homem. Sabia que eles ficaram bravos? Eles ficaram bravos planejando uma maneira de matar Jesus. Só que nós devemos aprender o que esses fariseus, esses religiosos malvados não aprenderam, que é fazer sempre o bem a qualquer hora, qualquer dia, qualquer lugar. Mesmo correndo risco, Jesus usou a compaixão, ele teve compaixão daquele homem, sem se preocupar com o que iriam falar dele ou o que iriam fazer com ele. Precisamos fazer como Jesus. É muito importante você frisar isso com muita importância para as suas crianças. Nós devemos fazer como Jesus, manifestar o amor pelo próximo em todo o tempo, em todas as oportunidades. Né? A gente sempre deve fazer o bem, desejar o bem-estar do próximo, desejar o bem-estar das outras pessoas, porque esse homem, ele não corria risco de morrer, mas essa deficiência dele, não estava deixando ele tão bem assim, ele se sentia constrangido, ele se sentia mal por não ser igual a todos, né? Por causa que a sua mão deixava ele com dificuldades de fazer algumas tarefas, então isso não estava deixando ele bem com ele mesmo, mas Jesus, ele se importa com o nosso bem-estar. Fale para suas crianças, professor, Jesus se importa com o nosso bem-estar.
Então, que o Senhor nos encha de coragem e amor para que a gente venha sempre fazer o bem a todos, né? Que Deus abençoe cada um de vocês, professor, mas não se esqueça de encerrar a sua aula, a sua história, o momento da sua história bíblica, sempre orando com as suas crianças. Ore com elas, que esse é o momento que elas ainda estão com a história bíblica, com a palavra fervendo ainda, acesa dentro do coração. Então, junte elas, ore com elas, peça para que Deus ajude elas a entender, a guardar essa palavra no coração delas, para que elas, no momento oportuno, elas venham utilizar, aplicar sobre a sua vida, e que sempre o coração delas venha estar disposto a ajudar o próximo, a se solidarizar, eu acho que eu falei certo ou errado, com o próximo, com o necessitado, a ter compaixão com o necessitado. Então, nós chegamos no nosso momento final da nossa história. Agradeço a participação de vocês, professor, né, a paciência que vocês têm. Desejo encontrar vocês na próxima aula. Não se esqueça de deixar o likezinho, compartilhar nas suas redes sociais as nossas pré-aulas e até a próxima aula.